De um dia histórico nos Estados Unidos, a posse de Donald Trump. Empresário, polêmico e carismático, Donald Trump assume novamente a presidência dos Estados Unidos em 2025. E hoje nós vamos revisitar a trajetória dele, que começa na construção civil e passa por campanhas históricas e polêmicas. Vamos acompanhar a reportagem de Linda Almeida. Empresário, magnata, polêmico e quase uma celebridade. Era assim que a mídia norte-americana via Donald Trump antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Em 2025, ele assume novamente a Casa Branca. A trajetória de Trump começa em 1946. Filho de Fred e Mary Ann Trump, o republicano nasceu em uma família que fez fortuna na construção civil. Em 71, ele assume os negócios da família, iniciando uma ascensão meteórica na fortuna e na fama. Depois disso, ele passa por um momento da vida dele que ele se torna uma grande celebridade. E aí ele participa de um reality show voltado para o business, voltado para os negócios, que inclusive no Brasil tivemos uma versão com outros apresentadores mais brasileiros. Então, nesse momento em Nova York, dentro de uma televisão, ele ganha ainda mais projeção. Diante dessa projeção, ele se lança candidato a presidente dos Estados Unidos e ganha. Together, we will make America great again. Em 2016, Trump prometeu fazer a América grande novamente. O slogan que marcou a campanha eleitoral em busca da presidência também girou em torno de falas polêmicas, como discursos anti-imigrantes, que pautaram seu primeiro mandato. Devíamos admitir neste país apenas aqueles que compartilham nossos valores e que respeitam nosso povo. Na Guerra Fria tínhamos uma análise ideológica. Já passou da hora de desenvolvermos uma nova triagem para as ameaças que enfrentamos hoje. Chamo isso de exame exaustivo. Se nós analisarmos um aspecto mundial, a gente vai ver que países do primeiro mundo, hoje em dia, os governos, se você pegar a Europa, o Canadá, os Estados Unidos, os governos insistem nessa ideia na narrativa de falar contra os imigrantes. O presidente Trump chegou a ter essa narrativa há 8 anos atrás, na primeira vez que ele concorreu com a Hillary Clinton, e ele deportou alguns imigrantes, como todos os presidentes estadunidenses fizeram, mas foi longe de ser o que mais deportou. O que mais deportou foi o Barack Obama. Comparando os números, o ex-presidente Barack Obama deportou 3 milhões de imigrantes durante seu governo. Joe Biden, até julho de 2024, registrou 1,1 milhão. Trump, por sua vez, deportou 1,5 milhão. Trump também marcou sua gestão pelas estratégias políticas impulsionadas por redes sociais, o que gerou o boom das fake news. Segundo o Washington Post, entre 2016 e 2025, Trump fez mais de 20 mil declarações enganosas ou falsas. Ao ser questionado, ele rotulou a imprensa como fake news. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are attacking our news organization. Your organization Can you give us a is chance terrible. to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can Quiet. you state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's asking categorically, a question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. A fake news, a boataria, sempre houve em todas as campanhas. Só que agora elas estão com um ar de sofisticação por conta das redes sociais. Então, o controle de boatarias, de fake news, vai ficar mais difícil para as redes de televisão que trabalham com seriedade, né? Porque eu estou vendo que, pelo menos as redes sociais, eles vão baixar a guarda um pouco e quem se sentir ameaçado, injustiçado, que recorra à justiça. Acho que está caminhando nesse direcionamento. Isso pode ter influências mundo afora, inclusive aqui no Brasil.
Durante as eleições de 2016, uma pesquisa feita pelas universidades de Princeton, Dartmouth e Exeter mostraram que os eleitores de Donald Trump são mais suscetíveis ao consumo de notícias falsas. Redes sociais como o Facebook, por exemplo, tendo sido a porta de entrada da maioria delas. Já em 2020, Trump utilizou as mesmas plataformas para questionar o resultado das eleições através dos votos pelos correios, os chamando de fraudulentos e ainda de ilegais. O democrata Joe Biden venceu as eleições de 2020 com 270 delegados de colégios eleitorais dos Estados Unidos. Trump não reconheceu o resultado, o que causou os eventos de 6 de janeiro de 2021. E a grande polêmica vem no final do mandato dele, quando ele perde as eleições, assume o partido opositor, que aí a gente está falando do Joe Biden, democratas, e aí se tem aí um momento de pandemia, o presidente Biden sofre diversos reveses, né, com a economia, a dificuldade de você ressuscitar. E aí temos também, durante todo esse período aí, a invasão do Capitólio, né, que seria, né, o Congresso e o Senado americano. Quando chega agora as eleições, Biden perde, né? Na verdade, o Biden sai antecipadamente para assumir Câmara, justamente as críticas duras quanto à saúde física do próprio presidente Biden, assume Câmara, mas no final das contas quem acaba ganhando é Donald Trump, e aí a gente pode dizer que este sim é o segundo mandato dele, segundo e último. Durante a campanha contra a democrata Kamala Harris, Trump prometeu endurecer políticas que não conseguiu cumprir no primeiro mandato, como uma nova taxa de 20% nas importações do país, algo que não era visto desde a Grande Depressão de 29. Nós, aqui no Brasil, os Estados Unidos é um dos maiores compradores de produtos manufaturados. Nós temos a China como maior parceiro econômico, mas quem mais compra produto manufaturado é os Estados Unidos. Ao proteger, caso ele proteja de fato a indústria norte-americana, é claro que os nossos produtos vão sofrer uma espécie de concorrência desleal por conta de um protecionismo, né? Então, é essa grande dúvida que a gente fica. Será que, de fato, ele protegerá a indústria norte-americana a ponto de inviabilizar a concorrência de outras indústrias? Se fizer isso, boa parte dos países que têm tratativas, né, com os Estados Unidos econômicas vão padecer. Não quer dizer que vão à bancarrota, mas os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, uma potência hegemônica, então a relação deles com qualquer outro país é uma relação que normalmente edifica. Dias antes de assumir o cargo novamente, em 2025, Trump amplia o discurso protecionista, mas o direcionando a países como Canadá, Groenlândia e também o Canal do Panamá, que se tornam alvos de uma tentativa forçada de anexação. Tudo é possível hoje no cenário, diferente do primeiro mandato dele. Talvez faltasse a ele um pouco de coragem na época de fazer esse movimento que ele está insinuando fazer. Os especialistas, na sua maioria, e a gente falando 80%, 90%, acredita que isso sejam somente bravatas de Donald Trump. Mas a gente tem que sempre duvidar, porque o cenário é outro. Nós temos aí a Rússia que invadiu a Ucrânia e isso está se perpetuando a cada ano que passa. Nós temos Israel com Gaza, essa relação bastante conflituosa, temos também a Síria, então talvez esse cenário acaba aí, de certa forma, ajudando Donald Trump a tentar alguma coisa diferente. Então, assim, dentro desse tabuleiro, a gente não pode desconfiar de nada. Trump assume como 47º presidente dos Estados Unidos, liderando com uma agenda ultraconservadora, centrada na soberania do país, nos valores familiares e no direito individual. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!